E aí, galera, meu segundo vídeo aqui no canal. Vou tentar hoje contar um pouco da minha história, como foi o tempo que eu estive na igreja evangélica. É, vou tentar falar as coisas boas também que aconteceram. Aconteceram coisas boas, eu não posso ser hipócrita aqui para dizer que tudo foi ilusão, que tudo foi loucura, né? Vamos dizer assim. Acontecem algumas coisas que a gente chega até a imaginar, meu Deus, isso é uma loucura, cara, sabe? Mas eu vou tentar ser mais breve possível para não alongar muito o vídeo, né? E vamos começar então a história aí, um pouco da história da minha vida, né? Eu sempre fui, entre aspas, religioso, porque eu nasci numa família católica, né? Apesar dos meus pais não serem praticantes, mas eu morava num quintal onde a minha tia também morava com a gente lá, e tinha várias casas, né? E a minha tia era praticante, a católica praticante. Então ela sempre me levava nas missas, nem sempre, mas quase sempre, né? E eu era, eu até porque eu era interessado, né? Eu sempre tive, desde criança, eu tive muitos questionamentos assim pessoais mesmo, só entre eu e eu mesmo, né? Sobre a existência, né? Por que que eu tinha nascido, qual o propósito de ter nascido, por que existe tudo que existe, qual que era a minha função aqui nessa vida, né? Por que que, sei lá, eu sempre questionei essas coisas, né? Até por isso eu me achava diferente das pessoas, né? Porque eu não via crianças falando sobre isso, pensando sobre isso, né? Nem adultos eu via, às vezes, falando sobre isso. Na verdade, eu nunca vi, né? Na minha infância. Então, querendo ou não, essa proximidade espiritual, entre aspas, na igreja, acreditar em um Deus, acreditar em alguém superior, né? Além dessa vida, além desse mundo, dessa existência aqui, me fazia ter interesse, né? Então eu seguia aí com a minha tia, fui batizado, né? Que na igreja católica a gente é batizado quando é criança, né? E quando é bebê ainda. Então eu já era batizado. Aí eu fiz catequese na minha adolescência, fiz o crisma também. O crisma eu acho que eu não fiz não, mas a catequese eu fiz. E então eu sempre tive envolvimento assim, né? Depois de adolescente eu mudei, não morava mais com a minha tia, mas aonde eu vim morar, que é em Carapicuíba, eu continuei indo, né? Não ia sempre, mas virava e mexia, eu estava indo na missa. E depois chegou numa fase que eu me aproximei bastante, eu estava passando algumas dificuldades em casa, né? Adolescente meio rebelde, meio nervoso, meio ansioso, e aí eu acreditava que era o diabo querendo me destruir, né? Na minha casa com meus pais. E aí eu me aproximei, eu acho que por volta dos 19 anos, me aproximei de novo. Aí nessa época, me aproximei bastante, eu até comecei a fazer parte do grupo de liturgia da igreja, comecei a tocar no grupo de louvor, né? No grupo de um musical da igreja, nas missas, tocando nas missas, né? E, e assim, eu sempre fui muito questionador, cara. Sempre questionava as coisas assim, muitas vezes não falava, mas questionava. E eu questionava, né? Eu lia a Bíblia, né? No meu jeito ali, e tentava entender, e aí eu ficava pensando, e eu fui indo. Nessa época comecei a visitar algumas igrejas evangélicas a convite da minha prima, e, e aí eu comecei a comparar as coisas e ler a Bíblia e ver quem que estava mais próximo ali do que a Bíblia falava, né? E aí aconteceram algumas coisas na minha vida nesse período. Eu já estava já indo quase nunca na igreja católica, né? Nem na igreja evangélica também. Eu estava visitando bastante a igreja evangélica, mais do que indo na missa, né? Bastante que eu digo assim, mais do que indo na missa. A missa eu ia de vez em quando, uma vez no mês, às vezes passava mais de mês sem ir. Aí nesse período, nesse meio tempo aí, eu ia visitar uma igreja evangélica aqui, que minha prima convidava, ia ter uma festividade ali, eu ia lá. E aí eu ficava comparando, e nesse meio tempo aí eu já estava já assim, sem tá, não estava firme em lugar nenhum, em igreja nenhuma, né? Mas sempre acreditando em Deus, em Jesus e tal.
E aí aconteceu uma reviravolta na minha vida profissional, porque eu trabalhava em uma empresa, até multinacional, mas, cara, o salário era muito baixo. Ganhava, acho, nessa época, eu ganhava R$ 700. 700 e pouquinho, alguma coisa assim. Não tinha benefício nenhum, tinha só os benefícios lá que não fazia diferença nenhuma, né? E eu tava até que tranquilo, assim, tava meio que conformado, né? Então, eu tinha meus planos, dentro do que eu ganho, vou juntar o dinheiro que der e até o dia que eu conseguir um dinheiro legal e comprar um carro, né? E aí, nesse meio tempo, alguns amigos começaram a me, assim, aconselhar, influenciar, meu, vai estudar, fazer a faculdade. Aí eu comecei a fazer faculdade de administração, achei muito ruim, não gostei do curso, não gostei, mas continuei fazendo. E aí, ao mesmo tempo, me inscrevi no processo seletivo, né? Mandei currículo para um banco, né? Um banco bem conhecido no Brasil aí, não vou falar nome porque não vem ao caso, mas um banco bem grande mesmo. E, cara, foi algo assim maravilhoso, porque no final do primeiro semestre da faculdade eu estava de férias e eu estava decidido a não continuar mais a faculdade. Eu estava pensando que se eu fosse continuar a fazer outro curso, né? Eu ia fazer na área de TI, mas eu não sabia se eu ia voltar, não tinha certeza. E aí eu acabei ficando em paz, assim. Eu falei, meu, não vou mais fazer esse curso. Se eu for tiver que voltar, eu vou fazer outra coisa, mas eu acho que eu não vou nem voltar. E aí, quando foi um dia, eu entrei no final de semana, entrei no meu e-mail e tava lá um e-mail do banco que eu tinha mandado o currículo, né? Pedindo para mim comparecer na segunda-feira num processo seletivo, fazer a prova lá, tal, para ver se passava, né? E eu nem, cara, eu nem levei a sério. Eu falei, meu Deus, não é possível. Eu não vou ir porque eu parei a faculdade. Se eu for voltar, eu vou fazer outra coisa. Talvez os caras não, sei lá, não. Aí eu fiquei pensando um monte de besteira, mas acabei decidindo ir. E eu tinha muita dificuldade na fala nessa época, né? Assim, para participar de entrevista, de dinâmica, eu tinha muita vergonha, era muito tímido. E eu falava muito rápido, porque eu tinha muita ansiedade, né? Ainda tenho, mas graças a esse trabalho eu consegui vencer, né? Essa parte na fala, né? Ou eu vencia ou eu não conseguia ficar lá. E, cara, eu cheguei esse dia lá sem ter pretensão nenhuma de passar na prova. E foi tão fácil a prova, acho que por conta da faculdade também que eu tava fazendo, né? Que eu até achei estranho. Falei, caramba, essa prova é fácil, meu. Mas eu achei que eu não ia passar. E no final das contas eu passei. E aí, resumindo assim, tudo deu certo para que eu entrasse. E uma das coisas que mais me deixou assim espantado foi justamente eu conseguir vencer a minha timidez e conseguir falar fluentemente lá, dialogar lá no meio das dinâmicas que teve durante o processo, né? E eu me saí muito bem em todas. Tive algumas dificuldades, mas eu reconhecia, pedia para começar de novo e aí eu começava, falava tudo certinho. E cara, eu atribuí essa vitória a Deus, né? Na época, né? Aí eu falei, meu Deus, Deus é na minha vida, Deus existe mesmo, porque esse trabalho mudou a minha vida, não só da minha vida, mas da minha família também, porque eu comecei a conseguir ajudar os meus pais, né? Porque eu morava com eles, mas o que eu ganhava era muito pouco, então eu até ajudava, comprava uma mistura, mas não fazia muita diferença, né? E aí, quando eu consegui esse trabalho, eu consegui começar a ajudar eles e fazendo diferença em casa, né? Porque tinha cartão lá para fazer compra no mercado e tal. Aí acabei até comprando meu carro depois de um tempo, né, no trabalho. E eu atribuí isso a Deus, cara, e isso me fez me aproximar da fé, né? E aí foi aonde eu fui convidado para ir no encontro, e um encontro com Deus numa igreja que eu estava frequentando lá, mas não estava firme, estava visitando, mais visitando, né? E aí nesse encontro, cara, aconteceu a mudança de chave, né? Pá! Cara, eu atribuí tudo que foi ensinado lá, e aí eu lembrei dos questionamentos que eu fazia quando era criança, por que que eu existo, por que que tal, por que... E aí naquele encontro eu tive, entre aspas, uma explicação para os meus questionamentos, né? Pessoais, internos, em questão à existência, à fé. Eu atribuí a Deus, né? Falei, cara, eu tinha esses questionamentos porque eu fui criado para a honra e glória do Senhor e tal, e tal, e tal, beleza. É, o problema é que eu estava indo muito bem na faculdade, porque quando eu entrei no banco, até isso foi eu atribuí a Deus também, porque
eu fui sincero na entrevista e eu falei que eu tinha parado a faculdade, né, que ia voltar, mas fazer na área de TI. E isso foi muito legal porque a moça a entrevistadora, ela me encorajou, né? Ela falou, cara, o que você não pode é parar, que para você entrar aqui você tem que estar estudando. Mas se você quer voltar a fazer TI, você quer fazer TI, cara, vai, faz a matrícula, se inscreve lá, faz vestibular lá, porque você tem que estar estudando. E na área de TI é melhor ainda, porque aqui tem mais oportunidade. E é uma área que paga muito bem e tal, né? E, cara, eu coloquei isso na minha cabeça como meta na minha vida, velho. Eu falei, meu, a minha vida vai mudar, eu vou estudar, eu vou ter uma profissão, eu vou crescer, eu vou ter dinheiro, eu vou. Assim, não pra, sabe, ostentar, mas é pra toda pessoa que nasce numa família humilde, né? Assim, financeiramente falando, que trabalha ali, faz tempo que nem meu pai. Meu, quando eu era criança, eu quase nem via meu pai. Teve épocas que eu estranhava meu pai, porque meu pai trabalhava direto, mano. Era hora extra todos os dias, finais de semana. Quando eu acordava, ele tinha ido trabalhar. Quando eu ia dormir, ele ainda não tinha chegado. E passava, às vezes, meses sem ver meu pai. Então, a maioria do brasileiro, eu acho que essa é a realidade, né? Então, todo brasileiro sonha em, quando crescer, ter uma vida diferente, né? Trabalhar, mas ganhar mais, para poder comprar um carro, ter uma casa. E esse era o meu sonho. E eu coloquei na minha cabeça que eu ia conseguir. E eu tava indo muito bem na faculdade, cara. Tava indo muito bem na faculdade, tava tirando notas boas nas matérias e até ajudava o pessoal lá da minha sala. E olha que eu nem tinha muito conhecimento nessa área de TI, né? Mas eu estava tão interessado, tão focado, que eu estava conseguindo desenrolar. E quando eu fui nesse encontro, cara, aconteceu a virada de chave, né? Porque aí, para aqueles questionamentos de existência, né? Eu tive resposta. E aí eu falei, meu, Deus é real, Deus existe, e esse Deus é Jesus, e esse Deus é daqui, é dessa igreja, é desse pensamento, é isso aqui. E, cara, eles fazem uma lavagem cerebral nossa, porque lá quando você tem esse encontro assim com você mesmo, né? Eu não vou falar que é com Deus, porque eu não posso falar também que não é com Deus, né? Isso eu não posso fazer. Porque, de alguma maneira, eu tive um encontro com vamos dizer assim, eu ainda não tenho explicações para isso hoje, que eu não estou estudando ainda tão a fundo a respeito de psicologia, de neurociência, até porque tudo isso é novo, né? Mas acontecem algumas coisas lá que é de se pensar, entendeu? Eu não vou falar que, sei lá, eu não sei nem o que explicar muito a respeito disso. Mas acontecem algumas coisas que faz você realmente acreditar que aquele é o caminho, aquela é a vida, aquela é a verdade. E aí você fica aberto ali a tudo que aquelas pessoas falam. Porque aquelas pessoas que trouxeram aquilo para você e te convenceram daquilo, não te convenceram, mas trouxeram você perante o Criador, né? E aí você fica ali, meu, o que esses caras estão falando? Esses caras são homens de Deus, mano. E aí os caras falam que você tem que abrir mão de tudo, que você tem que abrir mão das coisas do passado, que você tem que. Realmente, isso tem um lado bom. Qual que é o lado bom disso? Porque muitas pessoas realmente vivem uma vida complicada com envolvimento com drogas, com criminalidade, com coisas erradas, com coisas que não edifica. Não estou falando nem na fé, mas estou falando na vida. Porque se você tem uma vida de vício, não importa qual seja o vício, se você tem uma vida que você faz coisas ilícitas, como é que você vai prosperar? Como é que você vai ter uma vida em paz? Não tem como, cara. A gente somos seres que precisa de descanso, precisa de equilíbrio. Então a gente não pode, né, viver uma vida desregrada. Então, nesse momento, é muito bom essa fala, porque se você vem de uma vida complicada nesse tipo, seja lá qual for o seu envolvimento, seja lá o que for, se é desequilibrado e você deixa para trás aquilo e começa a viver uma vida equilibrada, isso vai te fazer andar para frente. Isso vai te fazer bem. Então, esse lado, por esse lado é bom, né? Mas se você não tem uma vida tão errada assim, cara, se você tava que nem eu, tava estudando, o máximo que eu fazia eu tinha também algumas, né, algumas coisas erradas nessa época, porque eu tinha algumas amizades que
eram pessoas legais até comigo, nunca me fizeram mal, entre aspas, né? Mas eles tinham os costumes não muito bons, né? Que nem de uso de entorpecentes, de bebida alcoólica exagerada, né? Desregrada, sem limite, né? E eu, quando tava com eles, eu ia no embalo, mano. Ia no embalo, usava o que tinha lá, não ia atrás de nada, mas tava lá, eu tava junto, eu ia junto, mano. Então, por esse lado foi até bom, né? Porque eu me distanciei nessa época do pessoal e não era para mim mesmo aquilo ali, para mim, meu crescimento como pessoa, como ser humano, aquilo não ia me ajudar, né, mano? Não ia, entendeu? Então, por esse lado foi bom, só que virou a chave em tudo, mano. Até nos estudos eu já não via mais sentido em continuar estudando, porque até então os ensinamentos era que Jesus estava às portas, mano. Até hoje é falado isso, né, mano? Jesus tá às portas, não falta mais nada para acontecer para ele voltar. E aí eu me interessei, mano, de corpo e alma, cara. Eu caí para cima dos estudos bíblicos, mano, estudando sobre escatologia. E aí para ajudar, eu ainda no meio nesse período aí eu tava estudando e a gente fez um trabalho na faculdade sobre computação em nuvem. Eu lembro que até a gente pegou uma reportagem da Veja para falar sobre o assunto, né, no trabalho. E eu lembro que eu estudei a matéria, eu li a matéria toda e falava que dentro de 30, 40 anos, tudo ia estar conectado à rede, inclusive animais de estimação e inclusive seus donos também, né? Ou seja, os seres humanos. E aí no final da matéria falava que tudo aquilo não era ficção científica, tudo aquilo era realidade, né? Com que eles falavam aquilo com os dois pés no chão, especialistas da área, né? Falando sobre isso. E aí eu atribuí isso à marca da besta. Eu falei, cara, é a marca da besta, mano. Isso aqui é real, aí Jesus realmente está voltando. E aí, eu estudando a Bíblia, eu até lembro que falava para os pastores da igreja que eu ia, eu falava assim, pastor, cara, realmente, mano, Jesus vai voltar nessa geração, mano. Essa é a geração da volta de Jesus, porque não tem como. Olha só tudo isso aqui, a matéria da Veja, tal e tal. E aí eu falava o que também? E eu até falei para ele, eu falei para ele, eu lembro que eu falei assim pro pastor que cuidava de mim lá na igreja. Falei, pastor, se Jesus não voltar nessa geração, a Bíblia vai virar um livro apenas de filosofia, porque não tem como, não vai ter argumentos para você, para ninguém falar que Jesus vai voltar depois, porque com tudo que está acontecendo agora, né, que vai acontecer nessa geração, não tem como, mano. E aí eu me convenci disso. E aí passou a não ter mais graça os estudos, né? E outra, pior, o meu trabalho. O meu trabalho passou a ser. A minha cabeça era o lugar onde o diabo usava para tentar me tirar do caminho. E cara do céu, era uma guerra a minha vida, porque eu ia para a igreja no domingo, né? Ia todos os cultos, né, na verdade, mas domingo era o culto, né? O culto o maior. E aí eu voltava do culto cheio de Deus, aquela coisa, e pensava, mano, amanhã eu vou pro trabalho. E como é que vai ser, mano? Vamos ver como é que vai ser, mas Deus é maior, eu vou vencer as afrontas do diabo. Mas amém, eu tô cheio de Deus, tô cheio do Espírito Santo. E quando eu ia pro trabalho, começavam as afrontas, né? Porque na minha cabeça era afronta, né? Dos clientes. Às vezes os clientes tratavam com ofensa mesmo, né? Xingava a gente no telefone. E aí eu perdia já as estribeiras, mano. Aí eu pensava, é o diabo, é o diabo. E aí eu, mano, tem que sair desse trabalho, tem que sair desse lugar. E eu fiquei lá praticamente 6 anos, mas nesse jeito, nessa vida aí. E infelizmente tive que parar a faculdade porque tudo para mim passou a ser a Bíblia, tudo para mim passou a ser a igreja, passou a ser Deus. É, tudo era ou era Deus ou era o diabo. Tudo se resumia a isso. E aí eu estava convencido de que Jesus ia voltar. Eu estava convencido que eu tinha que ganhar almas para Deus, porque se eu encontrei algo tão maravilhoso, as pessoas também têm que encontrar isso. E eu, cara, eu cheguei a ponto de um dia pegar o violão, botar nas costas e, assim, decidido aí tocar no trem, evangelizar no trem, mano, na rua, nos lugares, só que eu não tive coragem, né? E aí eu até falo, eu até brinco, graças a Deus, é que eu não tive coragem, cara, porque, olha, eu vou falar pra você, graças a Deus eu não posso reclamar. A minha vida, eu tenho minha família, tenho meus filhos, todos com saúde, graças a Deus. Eu não me tornei um ateu, né? Apesar de eu ter muitos pensamentos ateístas, né?
Eu tenho muitos pensamentos e até raciocínios ateístas, tanto que eu tenho certeza que se as pessoas começarem ao longo dos meus vídeos aí, vão até falar que eu tô no meio percurso, né? Que eu tô me tornando um ateu, cara. Mas eu acho que eu não vou conseguir me tornar ateu, cara, porque saindo um pouco assim do assunto, já que eu toquei nesse assunto, eu quero dizer aqui, do mesmo jeito que é necessário fé para acreditar em Deus, eu também acredito que é necessário uma certa fé para se tornar ateu também, porque a ciência não consegue explicar tudo. Mas aí o ateu fala, mas a ciência ainda não consegue explicar tudo. Tem coisas que a ciência explica hoje que não explicava há 20 anos atrás, até 10 anos atrás. E a ciência vai explicar um dia. Só que tem coisas que a ciência ainda não explica hoje, que a ciência tentava explicar e não conseguia também há 100 anos atrás. Entendeu? Então, o que, que eu penso? A nossa existência é muito, muito curta, né? A gente, quem vive mais hoje em dia, eu acredito que a pessoa que vive bem mesmo, que viveu pra caramba, ela não vive mais de 100, sei lá, 110 anos. Deve existir pessoas aí centenárias, né? Mas não passa disso, cara. Não existe um ser humano, nunca ninguém conheceu um ser humano de 200 anos, de 150 anos, né? Então pode ser que a ciência vai conseguir explicar. Se a ciência conseguir explicar, eu não posso falar que não, que quem sou eu, mas talvez a ciência consiga explicar a nossa consciência, né? O nosso sentimento, assim, tão. O amor, explicar o amor. Até consegue explicar, cara, mas eu sou pai hoje e eu acho que o amor de um pai por um filho é algo que é inexplicável, cara. Eu, pelo menos o meu amor, graças a Deus, né? Eu falo graças a Deus porque eu tenho esse hábito também ainda. Mas o amor que eu tenho pelos meus filhos, cara, eu acho que não tem explicação, sabe? Eu acho que não, a ciência pode até explicar, mas é uma coisa que muitas vezes nem a gente consegue entender, sabe? E então, assim, eu acho que vai além do nosso entendimento, da nossa explicação, sei lá, cara. Eu sou leigo no assunto, né? Eu não sou nem um cientista, não sou nem um filósofo, mas a minha experiência de vida, o que eu posso dizer é isso, né? Então, principalmente agora, falando sobre, de novo, a consciência, cara. A nossa consciência é algo que não tem nenhum animal no planeta que tenha a nossa consciência, né? A consciência humana, assim. Apesar que tem alguns humanos que não têm consciência, né? Infelizmente. Mas, vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Então, eu acredito que, do mesmo jeito que a gente tem que ter fé para crer em algum Deus, os ateus também têm que ter fé para acreditar que não existe. Porque a ciência não consegue explicar tudo e a gente vai talvez passar por essa vida e a ciência ainda não vai ter explicado. Então, querendo ou não, o ateu ele tem que ter fé. Não, mas tem que ter fé no quê? Irmão, você tem fé na ciência, irmão. Tem que ter fé na ciência. O ateu tem fé na ciência. Porque a ciência não explica tudo. Aí ele fala, ainda não explica tudo. Então, mas pode ser que ela explique, quando ela explicar o que a gente está falando que ela vai explicar, eu nem esteja mais aqui. Então, assim, eu tenho que ter fé para acreditar que ela vai um dia explicar, entendeu? Então, assim, eu acho, não é nem que eu escolho isso, mas o meu entendimento é que para mim acreditar na ciência, eu prefiro acreditar em um Deus que, de alguma maneira, vai me dar uma vida depois dessa, eu prefiro acreditar que eu vou continuar de alguma maneira existindo, né? Não sei se vai ser um paraíso, se eu vou voltar para cá, eu não sei se eu vou para outro planeta, eu não sei, cara. Eu acho que nesse universo que a gente vive de possibilidades, cara, eu prefiro não descartar nada. Hoje em dia eu prefiro não descartar nada, entendeu? Mas assim, o que eu quero dizer nesse vídeo é que a minha experiência, eu acho que eu não vou conseguir falar tudo aqui não, acho que eu vou fazer outros vídeos falando mais coisas, sabe? Porque senão vai ficar muito longo. Mas, cara, voltando ao assunto lá, é muito complicado porque me atrapalhou pra caramba, velho. Eu acredito que eu tô bem hoje em dia, né? Eu tenho uma vida, entre aspas, assim, confortável, né? Não vamos dizer assim, tenho que trabalhar pra caramba para pagar as minhas contas e muitas vezes eu não consigo. E aí eu consigo pagar só no outro mês.
mas eu não posso reclamar porque eu tenho saúde com meus filhos, graças a Deus, e tô indo. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Eu tinha capacidade, tinha potencial para estar muito melhor do que eu tô, cara. Se eu tivesse continuado naquela pegada que eu tava, sabe? Acreditando no que eu coloquei na minha cabeça de prosperar, de estudar, de terminar meus estudos, eu estaria muito melhor com a minha família do que eu tô hoje. E infelizmente eu não tô por conta disso. Ah, mas vai culpar a religião, vai culpar Deus agora? Não, não tô culpando, a decisão foi minha. Só que eu fui convencido disso. E não foi naquele encontro só. Foi durante o caminho que eu estive na igreja, durante o tempo que eu estive na igreja. Porque, cara, é muito. Os caras são cruéis, velho, sabe? Para não dizer que os caras são cruéis, que todos são cruéis, eu estaria generalizando, eu estaria errado, né? Eu estaria me comparando a eles. Não, não, não são todos, mas, cara, bastante gente, velho, do meio, sabe? A maioria, eu acredito que são enganados, enganando. Porque é que nem eu mesmo. Eu tava enganado, eu mesmo me enganei com a ajuda dos caras, né? Os caras contaram lá, fizeram lá a mágica lá. Durante a frequência que você está ali na igreja, não é de uma vez que acontece, é durante o percurso, durante o tempo que você está lá dentro, vai acontecendo os convencimentos, né? Então, primeiramente no encontro, você assim, é iludibriado, porque acontece algumas coisas, como eu te falei mesmo, que até hoje eu não tenho explicação. Eu poderia dizer até que é sobrenatural algumas coisas mesmo. Mas você é aberto ali e depois você né, preenchido pela doutrina da igreja, que é você negar a sua vida, negar a si mesmo. E como eu falei, aquilo que é negativo, beleza. Só que tem coisas que faz parte da sua personalidade. Tem coisas que faz parte da sua vida, cara, da sua história, que você não pode negar, cara, que você não pode jogar fora, que você tem que trabalhar em cima daquilo, mas não jogar fora, mas não se crucificar, não tem como, mano. Até porque uma coisa distorce a outra. Uma coisa que eu sempre questionei, que eu sempre ficava com a pulga atrás da orelha, era porque, tipo assim, Jesus morreu, né, na cruz para nos salvar. Aí ele falou, tá consumado. Ele consumou tudo que era necessário para nossa salvação, foi consumado na cruz através de Jesus. Só que aí eu me torno crente em Jesus e aí beleza, eu tenho que negar a mim mesmo, aqui eu falei, aquilo que você tá errado, irmão, aquilo que tá fazendo mal pro seu próximo, pra sua família, pra sua esposa, realmente, cara, não é nem questão de fé, questão de estar com Jesus ou não. O que você não quer para você, você não pode querer fazer para o outro, entendeu? Mas, como eu acabei de falar, tem coisas que não tem sentido, cara, sabe? Por exemplo, uma coisa que me destruía, velho, assim, era em questão ao dízimo. Eu entrava na igreja, às vezes, mal, e eu saía querendo ir na delegacia me entregar para os policiais. Falar, mano, eu sou um ladrão, mano, me prende, pelo amor de Deus, cara. Porque é até engraçado falar isso, porque, mano, porra, velho, é foda. Jesus vai lá, morre na cruz para nos salvar. Ele entrega a vida dele para nos salvar. Aí tá escrito também, né? Eu acho que em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí, beleza, Deus faz tudo isso, entrega seu único filho, Jesus vai lá, entrega a sua vida. Mas aí eu eu me torno um ladrão e eu não vou pro céu. Por quê? Porque eu não tô pagando dízimo, velho. Aí eu me questionava, poxa, mas, cara, que amor que tá nesse negócio aí? Cadê o amor? Não, beleza, eu tô roubando, mas ele morreu pra me salvar. Eu tô roubando por quê? Eu tô roubando por quê? Porque eu não tô entregando um dinheiro pra fazer a obra dele, beleza. E eu entregava, né? Entreguei dinheiro pra caramba, velho. Mas também que não foi muito como alguns, né, que eu conheci. Mas eu entreguei. Deixei de pagar até parcela de carro para entregar lá o dinheiro. E aí depois eu tive que recorrer aos meus pais para pagar. E aí depois eu tive que pagar para eles, lógico, né? Mas, cara, é cruel, mano. É cruel porque você que quer ser honesto, né? Que quer ser sincero com Deus, que é sincero com Deus.
que quer fazer a vontade de Deus e quer ser uma boa pessoa, você se cobra, mano. Você fala, poxa, peraí, mano, eu tenho que entregar, cara. Mas aí como é que você vai entregar? Você vai faltar no seu orçamento, mano. Entendeu, cara? E assim, eu não sou contra entregar, não. Não sou contra você compartilhar ali o seu dinheiro para ajudar, porque a igreja tem contas a pagar, né? Qualquer sociedade, qualquer grupo, qualquer instituição tem os gastos, né? Então é necessário, mas você ter que pagar, porque senão você está roubando. E aí, se você está roubando, você é um ladrão, você não entra no céu, é ridículo, uma coisa não bate com a outra, mano. É muitos conflitos, né? E aí eu ficava, vem a cobrança, a autocobrança, né? Meu, eu tô errado. E assim, isso é que eu tô lembrando agora. Eu vou fazer um vídeo com mais detalhes sobre esses assuntos aí, logo mais. Mas é só para introduzir mesmo aqui a minha história, né? É desse jeito aí, gente. Então, eu acabei me perdendo, né? Nesse caminho aí dos estudos, profissional também, por conta dessa loucura de acreditar que o único caminho era aquela igreja, aquela fé, aquele Deus, né? E assim, graças a Deus, eu tive muito, assim, questionamentos internos também, como sempre, né? E aí tinha coisas que eu não fazia, né? Não entregava, né? Então, isso também não deixou eu me lascar tanto na vida, né? Porque teve lugares que eu fui que o pessoal queria que você entregasse, cara, tudo, cara, sabe? Entregasse seu carro, entregasse o dinheiro que tava, todo o dinheiro da sua conta, entregasse o seu Isaac, né, mano? Então, assim, é covardia, é covardia. Porque quando você começa a ler a Bíblia e estudar de verdade, você vê tanta coisa que não bate, que você fala, mano, o que eu tô fazendo aqui, velho? Isso aqui é verdade mesmo, sabe? E, e é isso, gente. Eu fui um pouco, acho que fui um pouco superficial hoje, até porque eu tô começando, né? Segundo vídeo aí do canal. Eu ainda tô me encontrando, ainda tô tentando elaborar aqui os pensamentos aqui, organizar para mim trazer. Tem hora que eu tô assim no trabalho, fazendo outras coisas e vem vários pensamentos que eu acho, cara, vai ficar legal isso. Mas aí quando você vai gravar, parece que sai tudo da cabeça, sabe? Mas é isso aí. Hoje eu acho que se eu puder falar o que eu sou, talvez eu seja agnóstico, não sei ainda. Eu ainda tô me encontrando ainda, cara. Mas eu acho que o que mais eu me aproximo talvez seja do agnosticismo, sabe? Eu acredito que tem que existir alguma coisa, velho. Tem que existir, sabe? Talvez eu esteja enganado, talvez eu chegue à conclusão um dia que não, mas eu espero que não. Eu espero continuar acreditando que existe algo além, sabe? E até porque a gente é tão pequeno nesse universo, cara. A gente não. Eu acho que se comparar. Eu acho que a gente se comparar com um grão de areia, eu acho que é prepotência, mano. Talvez a Terra seja um grão de areia perante o universo, ou o nosso sistema solar seja um grão de areia. Então, quem somos nós, velho? Sei lá, um átomo, mano. O bagulho é louco, velho. Então, assim, vamos durante os vídeos aí. Eu acho que eu vou tentar organizar melhor. Mas é isso aí. A fé. A fé. Como é que eu posso dizer a palavra certa, mano? Uma fé. Não é estúpida a palavra, uma fé em excesso em, em algo de que homens explica, que homens contam, é loucura, velho. É loucura. É loucura. Eu acho que existem coisas que só cabe ao ser humano individual decidir e, e decidir. Decidir, né? Só cabe a mim, só cabe a você, só cabe a cada um de nós individualmente decidir, baseado na nossa vida, na nossa realidade, nas nossas experiências, sabe? Então, a gente pegar uma Bíblia, pegar um livro, pegar qualquer tipo de religião e falar, meu, essa é a verdade, é muito complicado, cara. Essa é a verdade para todos, é muito complicado, velho, sabe? Eu acho que a verdade é a sua liberdade, o seu direito, até onde começa o do outro, né? Então, eu acho que o nosso maior trunfo, né, é a gente ter a nossa
a nossa liberdade de poder decidir o que é melhor para nós. Beleza? E é isso aí. Vamos ver nos próximos vídeos aí. Eu prometo que eu vou tentar organizar melhor para aprofundar mais esses assuntos aí. Valeu, galera!